Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Para quem é novo por aqui, esse espaço costuma nascer à noite, quando o dia já começa a baixar, o volume, muita coisa que a gente foi segurando durante o dia começa a aparecer. E se esse vídeo por acaso encontrou você em um outro horário, tudo bem. Às vezes a pausa ela chega justamente quando a gente mais precisa. Hoje eu queria conversar com você sobre uma culpa que muita gente carrega sem perceber, que é basicamente a culpa de parar um pouco, a culpa de escolher por alguns instantes, a culpa de cuidar de si, aquelas questões de: será que eu estou sendo egoísta por pensar em mim um pouco? Por que descansar às vezes parece errado? Quando foi que aprendi que preciso me deixar sempre por último? Por que eu faço tudo para todo mundo, mas tenho tanta dificuldade de me permitir ou alguma coisa? Até que ponto ser forte virou um jeito de me abandonar? Tem gente que aprende muito cedo a estar sempre disponível para tudo, a resolver as coisas para os outros, a assegurar o que os outros precisam, a perceber até o que os outros precisam antes mesmo deles falarem. E muitas vezes isso vem de algo bom, de cuidado, vem de amor, vem de responsabilidade. Mas existe um ponto em que essa entrega começa, de certa forma, a cobrar um preço, né? Porque quando a gente olha para os outros o tempo inteiro, pode e é bem provável que vai acabar esquecendo de olhar para si também. E esse abandono quase nunca começa de forma que tu consiga ver ou notar. Ele vai aparecendo aos poucos, quando a gente pensa ou fala, né? Aquilo assim, tipo: depois eu vejo isso, agora não dá, mais tarde eu descanso. E tu continua funcionando, continua sendo gentil, continua dando conta. Mas por dentro, né, alguma parte começa a ficar cansada, vai acumulando. Às vezes isso parece como... se demonstra, né, como se fosse uma irritação mesmo. A gente muitas vezes está irritado, como um peso que tu está carregando, aquela vontade que tu tem de te sumir, ou aquele cansaço mesmo que é difícil de explicar. Às vezes é tanto que tu já acorda cansado. Então é por isso que eu acredito que vale lembrar que cuidar de si não é egoísmo, descansar não é fraqueza, colocar limite não é frieza, porque nós também merecemos um cuidado, você também precisa desse amparo. Às vezes eu penso tipo uma imagem assim de como se fosse alguém tentando manter várias velas acesas ao mesmo tempo, sabe? Enquanto a tua própria chama, a tua própria luz, né? Ela tá pequena, tu tá cuidando das outras ali acesas para se manterem, nenhuma apagar, mas tu não nota que a tua tá pequenininha já. Aparentemente parece que tá tudo sob controle, mas na verdade o esforço para continuar oferecendo aquela luz, ele já tá pesado demais. E muita gente vive assim, acostumada, né, a ser o apoio, acostumada a não incomodar, acostumada a seguir mesmo estando cansado. E de tanto fazer isso, começa a achar estranho quando qualquer gesto de gentileza, quando tu faz para ti mesmo. Como se parar um pouco fosse um exagero, como se dizer hoje eu não consigo fosse algo errado. Mas eu aprendi com o tempo que
que ninguém consegue permanecer inteiro se tu vive sempre se cuidando, se deixando para depois. Uma hora o teu organismo, o teu corpo, ele vai pesar. A tua paciência vai encurtar. E até que o que era simples vai ficar cada vez mais complicado de tu conseguir entregar. Não porque tu tá com fraqueza, mas porque ninguém foi feito para sustentar tudo o tempo todo sem ter um mínimo de um descanso, né? E às vezes é complicado porque envolve família, coisa assim, mas é bom tu entender que cuidar de si não tá te afastando do amor. Muitas vezes é justamente o que impede que você se abandone, né? Porque se tu tá bem, tu consegue oferecer o melhor de ti para quem tu quer ajudar. Então talvez hoje você não precise mudar tudo, talvez precise apenas reconhecer que anda se cobrando além do que consegue carregar. E talvez só por hoje, em vez de se apertar mais um pouco, você possa aqui, junto com todos, né, se oferecer esse espaço, diminuir um pouco o ritmo, respirar com mais calma. E é para isso que eu te convido agora, para simplesmente ficar aqui por um instante, sem precisar provar nada para ninguém. Então, se for confortável onde você está, se não for, tente achar um lugar que você fique tranquilo. Pode ser sentado, pode ser deitado, um jeito que você se sinta bem, que consiga se permitir ficar um pouco mais tranquilo. Feche os olhos. Respira com calma. Tenta mexer e descansar sua mandíbula, o seu pescoço. Permita que o corpo receba o peso que ele vinha carregando. Então, respira devagar pelo nariz. Solta o ar com calma. Mais uma vez, puxa o ar sem pressa e solta mais lentamente. De novo, inspirando e deixando o ar sair aos poucos. Não precisa mudar tudo agora. Você só precisa estar aqui. Perceba que o chão sustenta você, que o seu corpo pode ficar mais solto, pode amolecer um pouco, que esse momento ele não exige força, somente presença. Respira mais uma vez, enquanto solta o ar, junto deixa cair um pouco da culpa, seja a culpa de descansar, a culpa
de parar, ou mesmo a culpa de não conseguir tudo. Você não precisa merecer cuidado. Você simplesmente precisa dele. Então fique um instante com essa ideia. Compreenda bem o que foi dito. Você não precisa merecer cuidado. Você simplesmente precisa dele. Assim como você precisa de água, precisa de comida. Respira fundo. E solta. Talvez você tenha passado tempo demais sendo apoio para tudo e para todos. Talvez tenha se acostumado a seguir mesmo quando já estava cansado. Talvez tenha esquecido que também merece um colo. Você pode ter esquecido, mas você merece. Todos somos iguais. E agora, em silêncio, repita no seu tempo. Eu também preciso de cuidado, sem culpa, sem dureza, sem me deixar por último o tempo inteiro. Eu posso olhar para mim com mais gentileza, eu posso descansar sem me sentir errado, eu posso continuar sem me abandonar no caminho. Respira mais uma vez, com bastante calma. E permite essa verdade encontrar um lugar aí dentro do seu peito. Cuidar de mim não é me afastar do amor. Cuidar de mim também é amor. Se permita ficar só mais um instante em silêncio. Sem pressa. O seu tempo. Mesmo que eu encerre por hoje, você achar que precisa ficar um pouco mais, não se julgue. Tudo no seu tempo. Cada um sabe o quanto precisa para se sentir bem. Vai te fazer muito bem.
E quando quiser, vá abrindo os olhos devagar, sem pressa. Calma, respirando. Se esse pensamento de hoje te fez bem, se de alguma forma te trouxe um pouco de paz, fico muito feliz. Saber que esse momento chegou até alguém também me ajuda como pessoa, me faz feliz saber que assim como quando eu escrevo esses textos, eu entrego bons pensamentos e coloco muita fé que eles também vão ajudar quem estiver precisando. Que o vento do amanhecer leve embora tudo que pesa e traga luz para o seu dia. Até amanhã e que assim seja.